Vai relaxar um pouco. Respira umas 2 vezes. Fazer instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dano que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim seja. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Eu vou ler a mensagem de José Carlos de Luca, sempre melhor. Não traga o ontem para o hoje. Entregamos nosso coração ferido para os dias que já se foram. Para dar as boas-vindas aos nossos guias, é preciso se despedir do velho. Pense e esteja decidido a deixar no chão do tempo tudo aquilo que não pode ser mais mudado. Hoje, Deus lhe deu um presente mais valioso que você recebeu em sua existência. Ele deu o tesouro do tempo, para que você o aproveite e escreva com atitudes positivas a sua história de felicidade. O minuto de quem achega a vitória é o mesmo minuto de quem experimenta o fracasso. Vamos dar corda no relógio das nossas vidas. Então, convido a todos a levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria, e pedir a ela o amparo e a proteção, que ela possa derramar no seu laboratório divino tudo aquilo que cada filho veio buscar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. E assim, pedimos permissão para darmos por aberto a palestra doutrinária da noite de hoje. E essa noite, com a nossa irmã Sônia, que Deus te abençoe. Obrigada. E que as tuas intuições façam nos inspirar. Boa noite a todos. Boa noite. Ganhei 2 minutos. De graça, tá ali. Eu queria alguém jovem na plateia, mais jovem há menos tempo. Que idade tem essa jovem sentada no último banco lá, para me ajudar?
7 anos. Eu acho... Qual é teu nome, linda? Como? Sofia? É o nome da minha filha. Coincidência, Sofia. Sofia, me ajuda. Preciso da tua ajuda. O tema hoje é o carnaval na visão espírita, tá? Então eu vou pedir ajuda para essa moça. Senta aqui, meu bem. Fica do meu ladinho aqui, melhor. Fica do meu ladinho. Fica. Olha para a plateia aqui. Vamos ver se tu podes me ajudar. Sofia, tu sabes o que a gente comemora no Natal? O Jesus. Nascimento do Jesus. Agora uma pergunta mais difícil. Tu sabes o que a gente comemora na Páscoa? Quem pode ajudar, Sofia? O que a gente comemora na Páscoa? O Jesus. Também, mas um renascimento dele, a ressurreição de Jesus. Certo? A Sofia mostrou que até uma menina bem jovem, de 7 anos, sabe o que a gente comemora nessas festas cristãs. Não são apenas festas católicas, são festas de toda a cristandade. Então o Natal é uma grande festa de aniversário para o menino Jesus, que nasceu há 2026 anos, correto? E quando ele tinha 33 anos, que ele morreu, ele ressuscitou, não exatamente, só que não, mas é isso que se comemora, com 33 anos de idade, beleza? E agora uma pergunta para ti. O que é que se comemora no Carnaval? Vamos ver se tu vais dar a resposta que eu estou esperando. O que se comemora no Carnaval? O Carnaval é tipo uma festa por Jesus. E não uma festa por Jesus. Não sei. Não sabe. Vou te dizer uma coisa, presta atenção. Também não sei. Ou alguém aí sabe o que se comemora no Carnaval? Palmas para Sofia. Sofia, a menina, sabe? Obrigada, querida. Pode sentar. Ou alguém sabe o que se comemora no Carnaval? Eu achava que era quando podia comer carne. Ah, vamos chegar lá. Não, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Antes, eu quero dizer para vocês o seguinte. Quando eu era pequenininha, assim, da idade da Sofia até um pouquinho mais, os coleguinhas me chamavam com uma expressão muito feia, porque eu era muito estudiosa, passava muito tempo estudando, lendo. Não mudei, continuo curiosa estudando. Varri o Pentateuco, os 5 livros. Tem um brinco aqui, um berloque que alguém esqueceu aqui. Os 5 livros, a expressão carnaval. Não tem. Encontrei em 2 exemplares da doutrina espírita, fevereiro de 66 e maio, me parece, de 67. A palavra carnaval é citada na revista espírita apenas como sinônimo de balbúrdia, bagunça, turba. Turba quer dizer um monte de gente enlouquecida, bebendo, fazendo coisas que não devem. Então, a doutrina propriamente, ela é silente quanto à expressão carnaval. Mas existe uma obra fabulosa de 2002, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia do Divaldo, narra um determinado carnaval. Tem várias coisas que são abordadas nesse livro. Violência, as consequências do aborto e carnaval, principalmente, nesse livrinho aqui. E olhem como ele começa o livro. Que frase linda. Ups. É muito diáfana, muito tênue a linha divisória entre a sanidade e o desequilíbrio mental. Não é isso que todo mundo fala hoje no ambiente corporativo, que a gente tem que cuidar da nossa sanidade mental. Antigamente, quando eu, jovenzinha, assim, sofria bullying, a gente matava no peito, e absorvia as críticas, né?
e todo mundo chamava de apelido, as pessoas xingavam, a gente sobrevivia. Hoje em dia vai parar todo mundo no divã. Beleza, estamos cuidando da saúde mental, para não carregar os traumas que a gente trouxe para cá. Mas o livro começa nos alertando para uma coisa, que embora a gente pareça bonzinho, normalzinho, bom espírita, todo mundo tem as suas esquisitices. Da onde elas vêm? De nós mesmos, mas de quando? Do nosso passado, muito remoto, de uma época que a gente não lembra, mas o trauma está aqui dentro. Eu sempre disse para os meus amigos espíritas, assim, olha, eu tenho a desconfiança de que no passado eu devia ser adicta, viciada em drogas. Porque nesta encarnação eu sou absolutamente virginal quanto ao uso de entorpecentes. Isso tendo adictos na família, tendo colegas da época de colégio, universidade, que ofereciam a droga. Eu sempre quis passar muito longe disso. Um pânico mesmo de sair do meu centro mental. E eu acredito, eu debito isso a uma fragilidade que eu reconheço em mim. Eu não quero contato com droga, porque parece que isso vai ser mais forte do que eu. Às vezes você não tem a impressão, poxa, estou numa família aqui, tem pai, mãe, todo mundo bebe. Bebe loucamente, vai nas festas de família, final de ano, bebe. Eu não. Eu sou o único lúcido. Se alguém precisar levar para o hospital, o motorista sou eu. Porque eu não bebo. Porque eu sinto dentro de mim que eu devo ficar afastado disso. Eu vejo as pessoas dizendo que sim, com a cabeça, porque vocês também têm essa percepção. Mas vamos naquilo que... Quanto é o nome, querida? Beatriz. Livro de Homero, Divina Comédia, Beatriz. Carnaval. Quando é que começou isso? Roma antiga, bem antiga, tá? Na República, que é mais antiga que o Império. Então, lá na República Romana. O que eles adoravam entre os dias 17 de dezembro e 23 de dezembro? Deus Saturno. Para os gregos seria Cronos, o deus do tempo. O que marcava esse período lá em dezembro? Solstício de inverno no hemisfério norte. Saturno, deus do tempo, controlava tudo. O sistema de prosperidade e de fertilidade atrelado a ele, porque quando as luzes retornassem, viria também a fertilidade da terra, dos campos, frutos, né? Pois, senhor? É comigo? Não? Não, se eu estiver dizendo besteira, o senhor pode me interpelar, por favor. Eu adoro isso. Então, celebrava-se o deus Saturno. Trazendo, bem para um tempo bem recente, vocês sabem desde quando o Natal é comemorado dia 25 de dezembro? A gente pensa, né? Porque Jesus nasceu lá em 25 de dezembro. O 25 de dezembro foi decretado por um Papa no século VI, ano 560 e pouco. Foi decretado. Por quê? Eu já contei isso aqui várias vezes, né? O Império Romano caía, pegou carona no movimento cristão que crescia. O Império Romano queria se manter no poder e em evidência. Então, há interferência muito grande da política na Igreja Católica, assimilando em determinadas datas o culto das divindades várias dos tempos do paganismo com datas que seriam importantes para comemorar na Igreja Católica Apostólica Romana, que nasceu lá no século IV. Antes não existia. Bom, então Saturno era celebrado e tinha dois costumes nas festividades folguedos de Saturno. Um era troca de presentes. A gente não troca presentes no período de Natal? Que presentes eram esses? Não tinha shopping, nem loja, nem fábrica. Então as mulheres teciam, tearzinho doméstico, peças de lã para presentear as amigas, as crianças.
secavam as frutas no sol, frutas secas, e davam de presente para os amigos, dizendo assim, ó, isso aqui é para você se alimentar no inverno, porque o inverno começava naquela época. E tinha um outro costume. As esposas ficavam em casa preparando os presentes para dar para a família, para os amigos. Aqueles que já viviam na cidade iam para a rua e invertiam os papéis sociais. Então, o senhor se vestia, se fantasiava de servo. O servo era tratado como senhor. Os homens, certo? Alguns que já tinham uma vontade ao longo do ano, travestiam-se de mulher. Não há notícia de mulher se vestindo de homem naquela época. E era um banquete na rua, principalmente bebida, mais bebida que comida, porque começava o inverno, o alimento seria estocado para consumo durante os meses de inverno até abril, quando começava a primavera. A bebida podia ser conservada mais tempo, então era um festão, um festerê na rua, mais com bebida do que com comida. Agora, raciocínio. Gente bebendo na rua à vontade, sem ter que pagar. O governo, a prefeitura dava a bebida de graça. Gente se travestindo daquilo que não era, para expor, no fundo, o que desejava ser e não tinha coragem de fazer. Todo mundo, né, sublimando os seus limites com álcool. O que acontecia? Orgia na rua. Com o passar do tempo, com o movimento cristão sendo absorvido pelo Império Romano, os senhores da igreja disseram, não, essa festividade tudo junto para comemorar o nascimento de Jesus não vai dar certo. Então, para o nascimento de Jesus, nós vamos decretar aqui data de 25 de dezembro, que é perto do solstício de inverno para eles. Hoje em dia o solstício é dia 22, 21, 22, uma coisa assim. Nosso aqui é de verão, né? E vamos deixar para o Natal como forma de celebração, já que Deus presenteou a humanidade com seu Filho, Jesus, vamos manter aqui a troca de presentes. Como é que surgiu a árvore? Isso é para outro capítulo, tá? Mas vem dos celtas, que adoravam as árvores lá no norte, nas Gálias. E Gália não era apenas França. Era França, Alemanha, até a Polônia, a Península Ibérica, Gália, era quase tudo acima da Itália. Tá, e o resto da festa? Bom, o resto da festa a gente vai empurrar mais para frente, para marcar uma data a partir da qual as pessoas não devem mais cometer esses pecados. E vamos marcar daí 6 semanas de purificação. 40 dias. Quando alguém chega doente, quando a gente tem uma criação, uma fazendinha, e tem um animal que vem de fora, para ter certeza que ele não vai contaminar, quanto tempo a gente deixa ele separadinho? 40 dias. E quanto tempo Jesus jejuou no deserto? 40 dias. Para os hebreus, a palavra 40, em hebraico não existe número, né? O número é a própria letra. A composição da palavra 40 significa muito tempo. Então é muito tempo de afastamento de um comportamento equivocado para a gente efetivamente merecer o maior presente de Deus. Não foi o nascimento do Cristo, foi o ressurgimento dele após a morte. É a vitória sobre o pecado. E o que a gente vai fazer antes de começar esses 40 dias? Tudo aquilo que a gente não vai poder fazer. É mais ou menos assim, olha, a gente vai pecar tudo que pode agora. E daí a gente vai passar 40 dias de jejum. Na família do meu pai, que era muito católica, havia o costume, a minha avó preparava sempre alguma coisa com leite para o almoço na sexta-feira. Toda sexta-feira da Quaresma, principalmente a sexta-feira santa, que é a que antecede a Páscoa, para não comer carne. Muitos têm até hoje esse hábito. Se não nas outras semanas, pelo menos na sexta-feira santa. Aí tem um repórter que vai lá no mercado público e mostra as bancas de peixe.
Então, gente que nunca comeu bacalhau o ano inteiro, que é um peixe caro, vai lá, compra bacalhau e prepara. O sentido dos 40 dias a gente compreende. Muito tempo, o tempo necessário para purificação. Mas o que a gente faz antes? Antes a gente vai cair na esbórnia. Vai pecar tudo que pode e que não pode. O tempo me permite, eu vou usar agora nos meus 2 minutos. Eu sou muito feliz que aqui tem lugar para estacionar na frente, eu venho lá dos ingleses, mas eu prefiro estacionar sempre aqui no fundo. Depois que o Nazareno me falou que tem uma complicação aí com o vizinho que não consegue manobrar, entrar na sua casa. Só que com essa canícula, um exagerado calor e chuvas, o que aconteceu com o capim aqui atrás? Ele está desta altura. E o meu carro é cheio de sensorzinho, esse sensorzinho faz pi, 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 né? Barulho. Eu fui dando ré e manobrando ali, e o carro estava pi, 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 e eu olhava na telinha, é só capim, mas é um capim alto. E saía assim, né, pisando no meio do capim, e o carro apitava, desmesuradamente, pi, 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 pi. Eu pensei, meu Deus do céu, não vou bater a capim. Imediatamente o meu anjinho disse assim, às vezes a gente avisa. Às vezes nós estamos pensando, eu vou no carnaval, eu vou numa festa, eu vou pecar tudo que eu posso hoje. Aí a gente escuta o pi, 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 o anjo apitando daqui, apitando dali, os sensores celestes dizendo, não vai, cuidado, não vai dar certo. Já vi essa novela antes, né? Porque aqueles que nos amam torcem a nosso favor. Nem todos torcem a nosso favor. Tem uns pequenininho aqui que diz, vai. É bom, vai pecar. Só se vive uma vez. Gente, essa só se vive uma vez, para nós que somos espíritas, é uma coisa engraçada de se ver, né? A pessoa diz assim, eu quero, eu posso, eu mereço. Só se vive uma vez. Não sabe se merece, não se vive uma vez. E quando a gente quer se presentear muito sem mérito, tudo indica que a gente está incorrendo nos equívocos do passado. Eles estão como um chamariz lá na nossa frente, chamando, vem para a folia. Hoje eu assisti na TV uma entrevista de uma senhora que vai ser homenageada por uma escola de samba de Florianópolis. Ela tem 90 anos de idade, muito lúcida. E ela disse assim, carnaval é muito bom, o samba faz bem para a saúde, claro, exercício físico, atividade, né? Porque a gente fica alegre. E eu pergunto para vocês, para essa moça bonita de vermelho, para essa moça que canta como um anjo, a gente precisa de carnaval para botar roupa colorida? Para ser feliz? Não, né? Quantos apitos a gente precisa ouvir para evitar fazer determinadas coisas? Eu tenho na família uma pessoa que ainda, né, nunca deixa de ser, alcoólatra. E desde que parou de beber, simplesmente não vai mais a bares. Não importa se os amigos estão chamando, ele chama os amigos lá em casa, a gente faz suco, refrigerante, faz uma festa sem bebida. A pessoa evita a todo custo aquele ambiente, porque ela sabe da fragilidade química dela. Conheço uma moça que chegou assim, a sarjeta, pelo uso de cocaína e crack. Felizmente se recuperou. Hoje é uma mãe de família. E precisam ver que mãe, que espetáculo de recuperação, o que a família dela se esforçou, e tiraram ela literalmente da rua. Ela estava na rua, fazendo tudo o que é preciso para conseguir dinheiro para usar a droga. Se recuperou. Hoje, ela passa longe dos ambientes que ela frequentava. Porque ela sabia que em determinados estabelecimentos ou festas, tinha lá gente que oferecer a droga, não mais de graça. A primeira oferta é sempre gratuita, a segunda já passa para cá o dinheiro que a gente entrega isso. Por que eu estou dizendo isso? Nós sabemos exatamente como foi o nosso passado?
Nós sabemos o tipo de viciação que nós carregamos? Qual é a nossa fragilidade química? Tu entendes disso, né? Não estou dizendo bobagem, não. As fragilidades químicas estão impressas no nosso perispírito. Quando a minha mãe engravidou de mim, já era o meu espírito utilizando as forças bioeletroquímicas da minha mãe para formatar o corpo que eu precisava para essa reencarnação. Então, se eu fui alcoólatra, se eu fui uma pessoa viciada em drogas, essa fragilidade está em mim. Há uma parte da obra de André Luiz que mostra a pesquisa que os planejadores espirituais fazem para evitar determinados problemas. Exemplo, tem um ancestral meu, um avô, uma avó, que era dependente químico. Eles vão fazer de tudo para evitar de me colocar numa família que tem esse tipo de fragilidade. Porque fragilidade está em mim. Se eu encontrar um receptor positivo aqui na Terra, eu vou acabar desenvolvendo vício. Alguém pode dizer assim, mas às vezes o ambiente é todo vicioso, a família é toda complicada, nasce lá um anjinho. Sim, pode acontecer. Missionários, a maioria de nós não é missionário. Nós somos espíritos bem chinfrinzinhos, bem pequenininhos. E a gente se olha no espelho com uma tal boa vontade que quando a gente está caminhando feliz no shopping, de repente a gente vê no espelho e já arruma a postura, né? Peito para fora, barriga para dentro, a gente já se apruma. Nós não nos conhecemos. Mas é preciso dizer que a doutrina espírita não nos proíbe de fazer coisa alguma. Eu não estou querendo aqui demonizar o carnaval, não é isso. Quando a minha filha era pequenininha, assim, menor que a Sofia, levei 2 vezes em bailinho de clube, bloquinho de criança. É a coisa mais bonitinha que tem. Para as crianças é realmente uma festa. Aí, quando começam a chegar os adolescentes, os mais velhos, os pais carregam as crianças para fora desses ambientes, né? Não quero demonizar o carnaval, não. Doutrina espírita não proíbe coisa alguma. Isso serve para quem comete um assassinato, para quem pratica aborto. A gente não proíbe nada. Deus respeita o nosso livre-arbítrio, nos deixa nos desenvolvermos ao nosso tempo, no nosso ritmo. Então, quem é a Sônia Maria na fila do pão para dizer não vá para o carnaval? O máximo que eu posso fazer é o papel do alerta do carro. É pi, 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 pi. Cuidado, cuidado, cuidado. Há ambientes aos quais nós podemos ser expostos, sem medo. Provavelmente alguém aqui trabalha na área da saúde? Trabalhou na área da saúde? Ninguém? Senhor? Beleza. O senhor sabe que tem gente que não pode ver sangue que desmaia? Eu sou doadora de sangue, desde muito jovem. Meu marido e as filhas não podem tirar sangue sentados. Eu já chego com eles e dizendo, tem que tirar sangue deitado. Porque quando eles veem o próprio sangue, meu marido, que é um homem desse tamanho, ele fica assim, da cor desse quadro aqui. Branco, desmaia, apaga. Então, determinadas pessoas não podem trabalhar nesses ambientes em que vão ver pessoas machucadas. Quer ver uma coisa? Uma vez eu estava assistindo adolescentes numa aula de instrutor de trânsito. O instrutor dizia assim, se você tem um carro, aconteceu ali um acidente, tem um profissional da saúde, da segurança, que diz assim, dá aí teu carro que eu vou levar para essa pessoa para o hospital. Ah, não, professor, eu não vou entregar. Ele disse, vai entregar. Porque o motorista de ambulância vê todo tipo de desgraça acontecendo lá atrás e ele continua firminho, certinho. Gente, há situações profissionais que não são para todo mundo. Essa é uma delas. Outra, lidar
com infratores. Vocês acham que é todo mundo que tem a fleuma para trabalhar dentro de um presídio, de uma cadeia? Lidar com pessoas que estão profundamente desequilibradas, sem perder o próprio equilíbrio? Às vezes a gente não pensa, né? Pensa, porque o policial faz isso, faz aquilo, aquele outro. Porque não? Vocês acham que todo mundo tem fleuma, sangue, para trabalhar como coveiro? Pessoas que têm medo. Socialmente vão lá no velório, dão uns já passa assim de lado, para não olhar o defunto. E ainda dizem, não, quem não é visto não é lembrado. Não é todo mundo que pode trabalhar com essas coisas. Então, saúde, segurança, o que exige energia. Vocês acham que é todo mundo, que é toda mulher que tem fleuma para ser professora de séries iniciais? Muito mais do que o tempo, elas entregam o coração